Eu vou, a princípio, esperar pelas 9h30, tá, pessoal? Só pelo respeito aos convidados, ver que chega mais alguém. Então, inicialmente, gostaria de agradecer novamente, tá? A participação da professora Juliana, a participação do professor Ricardo Dutra, agradecer, né, a equipe lá do aeroporto do Bacaxiri pela ajuda deles. E com isso, Gabriel e Lucas, vocês têm 20 minutos inicialmente, tá? Para Uhum. fazer a, a apresentação do trabalho de conclusão de curso de vocês. Ok? Então, Podem bom dia a começar. todos. Eu sou o Gabriel Guerreiro, estou aqui junto com o Lucas Ribeiro para a gente apresentar nosso trabalho final, Transporte Aeromédico para Assistir Vítimas de Acidente, um protótipo, com orientação da professora Nádia. Nossa apresentação vai seguir o mesmo formato do relatório, que começa pela introdução, depois a gente passa pela revisão da literatura, metodologia, desenvolvimento, resultados e, por fim, a conclusão. Começando pela introdução, então, o mote que levou a gente a começar esse projeto foi a informação de que 190 acidentes e 14 mortes acontecem diariamente no país, nas rodovias federais, e dentre elas, das 5 rodovias com maior número de acidentes, 3 passam pelo estado do Paraná, e as 3 com maior número de mortos também acontecem no estado do Paraná. O problema de tempo acaba sendo muito vital no resgate de uma vítima, entre a diferença entre uma vítima que sobrevive ou não ao resgate. Então, mas acaba que temos muitos problemas com o resgate plenamente terrestre, seja porque as distâncias são muito grandes até um hospital mais próximo, ou mesmo engarrafamentos que ocorrem por causa do acidente em si. Então, ambulâncias aéreas podem ser um recurso para esse tipo de resgate. Só que acontece que eles são um recurso crítico, então a gente tem muito poucas, a manutenção não é tão simples, fazer um processo de resgate não é tão simples, porque você precisa coordenar uma série de questões e um treinamento especial. E por isso a gente precisava de uma ferramenta para um gerenciamento melhor desse recurso, utilizando inclusive o conceito de Smart Cities, que é pegar tecnologias e dados e utilizar eles numa ideia de urbanização em prol do cidadão. Também parte desse trabalho é dar suporte ao trabalho de mestrado do Jefferson Costa, e um resultado importante que eu já queria destacar é a coautoria da gente com ele em um artigo publicado na I3E. Falando um pouco do objetivo geral, justamente dar suporte ao trabalho do Jefferson nas camadas de Data Analytics, com o desenvolvimento do KNN Select, System Delivery, com a aplicação e desenvolvimento dos testes de campo. Falando mais especificamente, a gente começou com o objetivo de revisar teoricamente os conceitos básicos do trabalho, depois projetar e desenvolver o algoritmo da busca KNN Select, depois projetar e desenvolver uma solução de visualização dos dados, apresentação do protótipo para um grupo de voluntários e, por fim, a análise e a apresentação dos resultados obtidos. Falando um pouco do escopo do trabalho, a gente tem 3 grandes áreas do trabalho: a área de banco de dados, a área de interface humano-computador e a área de cidades inteligentes, com as suas respectivas sub-áreas. Então, entrando na revisão da literatura, novamente as 3 grandes áreas, mais os trabalhos relacionados. Eu não vou ter tempo de esmiuçar todos esses, então eu recomendo a leitura do nosso relatório. Eu queria focar mais no KNN Select, que acaba sendo o coração do nosso trabalho. O KNN Select, então, é um algoritmo normalmente baseado na distância euclidiana entre um elemento de teste e um elemento de treino, onde o K ele vai representar o número de vizinhos mais próximos a serem incluídos no processo de votação. Então, basicamente, uma versão gráfica de fácil visualização do algoritmo pode se dar através do diagrama de Voronoi, onde você pega um espaço 2D e subdivide ele com base em uma subfamília de objetos. No nosso trabalho, a gente pode pensar os K-aeródromos como os pontos nesse diagrama em que a área de resgate de cada um dos K-aeródromos é o respectivo polígono. Falando um pouco dos trabalhos relacionados, a gente tem o transporte aeromédico no atendimento às vítimas de acidentes, desafios e estudo de caso, que é o mestrado do Jefferson Costa, que ficou responsável pela aquisição dos dados e o planejamento dos casos de uso, e também o Improvements of Aeromedical Transport in Existing Victims of Accidents, a Case Study, que é o artigo da I3E que a gente participou em coautoria.
Falando um pouco da metodologia, ela é dividida em 5 etapas, começando pelo levantamento bibliográfico, onde a gente buscou na literatura informações sobre as 3 grandes áreas e suas subdivisões. Depois disso, a gente passou por uma análise e um design da solução, primeiro analisando as bases de dados, depois analisando outras soluções semelhantes de visualização de dados e, por fim, uma modelagem no sistema. Após isso, a gente partiu para o desenvolvimento, onde a gente prototipou a interface gráfica, desenvolveu o algoritmo KNN Select, construiu as queries SQL, conectou com o banco de dados e, por fim, implementou as rotas das telas. Após isso, a gente trabalhou na avaliação, que construímos um questionário para feedback, fizemos o teste de campo no aeroporto do Bacaxeri e, por fim, fizemos uma análise dos resultados e passou para a conclusão, onde a gente elaborou um relatório final com um planejamento para uma versão 2.0 do sistema. Os casos de uso são 5, que podem ser divididos em 2 tipos de usuário. Usuário externo, que seria eu ou você, que são usuários com acesso limitado ao sistema, basicamente as partes de visualização, e o usuário operacional, que o foco seria o uso diário da ferramenta. Então a gente pode dividir eles em médico, socorrista e tripulante. Basicamente, o diferencial deles é que eles podem registrar novas ocorrências. Os outros 2 casos de uso, o de cadastro e de fazer login, é mais para controle de acesso. Falando um pouco do desenvolvimento agora, a arquitetura do sistema como um todo passa pelo Data Acquisition, depois as bases de dados com o gerenciamento das mesmas, Data Analytics e Service Delivery. O nosso enfoque foi nas 2 camadas superiores, a Data Analytics, onde a gente desenvolve o KNN Select, e depois o Service Delivery, que é a parte de oferecer esse recurso para o usuário. Inicialmente isso pode parecer pouco, mas por serem as 2 camadas superiores, a gente precisou do entendimento das camadas anteriores, além deles serem o coração do que vai entregar para o usuário operacional. Falando um pouco da descrição dos dados, então, a gente tem 6 tabelas, o meio aéreo que tem os 4.000 aeroportos e aerodromos do estado do Paraná. A gente também tem a tabela de hospitais, que tem bastante dados também, porque a gente junta tanto os dados de hospitais públicos quanto privados. Isso foi um trabalho anterior orientado pela professora Nádia. Depois o plano de voo, que tem informações de todas as aeronaves disponíveis para resgate, e os acidentes, que tem informações de acidentes em rodovias federais entre o ano de 2007 e 2018. Um primeiro desafio interessante foi entender o que a gente precisava levar em conta para informar tanto o usuário quanto para calcular as ocorrências, formando na tabela de ocorrências, que é um dos nossos enfoques, que é uma tabela que a gente vai alimentar com as outras 4 tabelas. Durante o desenvolvimento, a gente também percebeu que a gente precisava de uma tabela extra no banco de dados para fazer o controle de usuários, sendo a tabela de usuários operacionais. Falando das tecnologias utilizadas, a gente pode dividir em 3 tipos: armazenamento e manipulação de dados, criação de dashboards e versionamento de código. Eu peço novamente que vocês deem uma lida no relatório, porque eu também não vou ter tempo de esmiuçar todas as tecnologias que a gente utilizou no trabalho. Falando então do Data Analytics, algumas premissas importantes para o desenvolvimento dessa primeira versão são que a área de cobertura das ambulâncias se baseia na posição inicial dos acidentes. Então, na verdade, a gente considerou que o acidente ele era um ponto no mapa e não uma área, independente se ele se estendeu por alguns metros ou quilômetros. O KNN Select é um algoritmo baseado na distância euclidiana entre o elemento de teste e o elemento de treino, como dito anteriormente. Aí a gente tem como entrada a localização inicial do acidente e como saída os dados e a posição do hospital e heliporto mais bem posicionados. Informações extras, por exemplo, a especialidade no hospital, se a gente tem ou não vagas naquele hospital, não foram levadas em conta nessa primeira versão do KNN Select. Abordando o algoritmo em si, ele tem 3 fases principais. Primeiro, a gente faz uma primeira KNN Select em cima das ambulâncias. Aí, com base nisso, a gente vai fazer um segundo KNN Select, dessa vez em cima de hospital. E com os dados recuperados dessas passos anteriores, a gente vai construir o plano de voo da ocorrência. Falando do KNN Select da ambulância, a gente pega a latitude e a longitude do acidente, a gente transforma ele num ponto geométrico, e aí a gente utiliza o PostGIS para calcular a distância dele com os aeródromos disponíveis no nosso banco de dados. Após isso, a gente faz um ranking dos 6 melhores, ou melhor localizados, no caso, para atender o acidente. É importante dizer que para a gente ter um resultado, um ganho de performance, a gente indexou
o banco de dados. O KNN Select Hospital, ele vai funcionar de uma lógica semelhante em cima da tabela de hospitais. E após isso a gente vai fazer o Calculate Flight, que considera o ponto inicial, que é o heliporto do qual a ambulância aérea vai decolar, o ponto do acidente, o ponto do hospital e o ponto final, que é justamente o mesmo que o ponto inicial. É importante destacar que, apesar de ser uma primeira versão, a gente já tem uma primeira optimização na qual apenas os heliportos que possuem uma ambulância aérea disponível foram considerados, porque não faz muito sentido a gente oferecer uma opção de algo que não tem como você fazer uma decolagem no mundo real. Bom, então chegamos agora na parte do Service Delivery. Essa é a primeira imagem, a hora que o usuário acaba de se logar no nosso sistema. Daí eu vou falar primeiro dos casos de uso, cadastrar usuários e fazer login. Bom, esse é o formulário de cadastro do usuário. O usuário preenche as informações, né? Daí clica no Sign Up. A gente recebe essas informações do usuário, encripta a senha e tenta inserir no banco de dados. Caso for um usuário já existente, né? Ele gera um alerta de erro. E caso contrário, o usuário é registrado na tabela lá de usuários operacionais e posteriormente ele pode se logar utilizando as credenciais dele. No caso da visualizar ocorrência, o nosso caso de uso de visualizar ocorrência, a gente nunca havia mexido com OpenStreetMaps API, daí a gente deu uma olhada, descobriu o Leaflet, uma biblioteca em JavaScript, que permitia usar o OpenStreetMaps. Daí, como foi feito? A hora de selecionar a ocorrência, o usuário digita ou o ID da ocorrência ou a data de alguma ocorrência. Daí, após isso, é mostrado uma lista com as ocorrências. No caso, mesmo se ele digitar o ID da ocorrência, aparece a ocorrência aqui para ele confirmar como foi feito aqui. Ele digitou o ID4, daí apareceu o ID4 com o ID do acidente, CRM e o código OASI. Daí, após isso, a gente faz uma busca nessa tabela de ocorrências para poder pegar as chaves das tabelas de acidente, heliporto e os hospitais. Daí, nessas tabelas, a gente consegue a latitude e a longitude dos hospitais, o acidente e o heliporto, e conseguimos montar a rota no mapa. Durante o desenvolvimento, a gente teve o entendimento que seria mais fácil também colocarmos 3 opções de rota, né? A rota completa, como está mostrado no mapa, daí também a rota só de ida e a rota só de volta. A rota de volta aqui no mapa, essa linha em verde, ela está curva, porque também durante o desenvolvimento a gente descobriu que, dependendo da rota de ida e a rota de volta, as linhas poderiam se sobrepor. Daí, por esse motivo, a gente fez essa linha meio curva para não haver sobreposição entre as linhas. E também podemos ver todas as informações aqui sobre a ocorrência pesquisada, atentando as informações de altitude do hospital, que foi uma sugestão do Jefferson, e também o tempo de viagem, que calculamos a partir da velocidade média de um helicóptero. E agora, para explicar o caso de uso de registrar ocorrência, a primeira parte é bem parecido com o de visualizar ocorrência, só que ao invés da ocorrência, a gente pesquisa pelo acidente, tanto por data quanto por ID do acidente. Após isso, mostrada, no caso aqui foi pesquisada dia 17/2 de 2017, daí foi mostrada uma lista de acidentes que ocorreram nesse dia. Daí o usuário seleciona o acidente. Após ele selecionar o acidente, entra o algoritmo de KNN Select da ambulância e podemos ver os 6 heliportos mais perto do acidente, onde o usuário vai escolher um desses heliportos. Após isso, entra o KNN Select do hospital, onde é mostrado os 6 hospitais mais perto do acidente, que também o usuário vai escolher esse hospital. Daí é traçado a rota da ocorrência, e para registrar a ocorrência na tabela do banco de dados, o médico que está registrando a ocorrência, ele digita o ID dele e o ID da ambulância aérea, e daí é colocado na tabela de ocorrências no banco de dados. Bom, agora chegamos aos resultados do nosso TCC.
um resumo do que a gente conseguiu no nosso TCC foi o desenvolvimento do algoritmo KNN Select, a implementação dos casos de uso por meio da interface web nossa, que pode ser encontrado em código aberto no GitHub do Gabriel, e também a publicação do artigo da I3E em coautoria com o Jefferson. E agora falando dos testes de campo, testes de campo a gente marcou previamente uma data, foi um sábado de manhã, levamos os nossos laptops com tanto o questionário quanto o nosso protótipo. Daí a gente chegou lá, foi muito bem recebido por eles, aprendemos bastante como funciona o dia a dia deles lá no aeroporto de Bacaxeri. E posteriormente explicamos como funcionava o nosso protótipo, explicamos o nosso questionário e fizemos a aplicação do questionário junto com o protótipo. Daí foram 4 participantes, entre eles 2 membros da tripulação, um médico e uma enfermeira, e tivemos bastante sugestões nos feedbacks deles. Um deles é adição de campos de futebol como opções de pouso, heliportos disponíveis próximos aos hospitais, que não necessariamente seja dos hospitais, a seleção do hospital por complexidade das vítimas, disponibilidade de vagas e especialidade dos médicos. Nem sempre os elevadores dos heliportos têm espaço para comportar macas e descer com macas pelos elevadores. O peso máximo do heliporto a gente não informa. A conexão com centros de regulação para organizar os resgates e ter uma integração melhor das ocorrências. E diminuir nossos dados não para dados regionais, mas para dados locais. E chegamos, então, nas limitações dos nossos protótipos. Até a data do teste de campo que havíamos marcados, não conseguimos terminar a visualização de dados. E também, como foi também um feedback dos usuários do aeroporto de Bacaxeri, a falta de informações dos hospitais, tanto em dados estáticos, como a especialidade dos médicos que estão nos hospitais, e dados dinâmicos, como disponibilidade de vagas, coisas que mudam em tempo real, né? E as dificuldades encontradas durante o nosso desenvolvimento do TCC foi desenvolvimento à distância. Ano passado, o Gabriel estava fazendo um estágio na Alemanha, então o desenvolvimento foi feito tudo à distância. O desenvolvimento de uma aplicação de nicho, pois tivemos que aprender do zero muitas coisas que a gente nunca tinha visto e qualquer problema que a gente encontrava durante o desenvolvimento a gente não encontrava muitas soluções pela internet, pesquisando e tal. A implementação de uma aplicação de ponta a ponta, a dificuldade, né, de trabalhar com mapas, mostrar os cursores nos mapas, traçar a rota nos mapas, que era também algo que a gente nunca havia trabalhado antes. E a parte de criptografia das senhas, para aumentar a segurança dos usuários, porém a gente também nunca havia trabalhado com criptografia antes do nosso TCC. Então, para trabalhos futuros, né, para um próximo protótipo, a gente pretende ajustar melhorá-lo com as sugestões que recebemos nos testes de campo, um controle mais robusto de cadastro login, ou mais informações para o usuário fornecer durante o cadastro, levantamento maior de dados e a setorização desses dados, os dados dos hospitais, como já mencionado, ter pelo menos talvez uma aplicação complementar que forneça dados em tempo real dos hospitais e uma visualização de ocorrências mais robusta, talvez sendo possível pesquisar não só por ID e data, mas também outros filtros para fazer uma busca mais robusta de ocorrências. Então, chegamos à conclusão. Recapitulando, nosso problema seria, né, o gerenciamento desse recurso de ambulâncias aéreas, né, que se provou possível pelo algoritmo nosso de KNN Select. O objetivo do nosso TCC foi dar suporte ao mestrado do Jefferson por meio do Data Analytics e Service Delivery. Agora, para objetivos mais específicos, foram o estudo das áreas, né, que várias áreas a gente começou a estudar do zero, nunca tínhamos visto antes. O desenvolvimento do algoritmo KNN Select, que foi muito importante para o nosso trabalho e foi um dos
um dos pontos de termos conseguido um artigo internacional na I3E, com a autoria do Jefferson. A importância da dashboard para comunicar com o usuário esses dados que a gente estava usando por trás, né? E os testes de campo também, que recebemos uma resposta positiva dos usuários do Bacaxeri, e fizemos essa análise e apresentação dos resultados aqui nessa apresentação. Então, muito obrigado, e é isso.